De pé, queridos, abramos a palavra de Deus em Atos 16. Atos 16, leremos do versículo 16 ao versículo 26. Atos 16, de 16 a 26. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Verso 19, a igreja. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Todos. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Que Deus aplique ao nosso coração a sua palavra lida. Havia um mendigo numa praça, com um violino nas mãos, tentando tocar alguma coisa para atrair a atenção dos transeuntes, para que lhe dessem alguma esmola, alguma quantia para a sua sobrevivência. O violino desafinado e aquele homem sem muita habilidade para tocar, tentava, mas não conseguia atrair as pessoas que por ali passavam. De repente, um homem se aproxima dele, pede-lhe o violino, afina-o e começa a tocar. E daquelas mãos habilidosas, daquele violino bem tocado, saíram lindas canções, harmoniosas canções. As pessoas começaram a chegar, a se achegar. Uma grande multidão ficou ali em volta e, quando ele terminou a última canção, as pessoas colocaram
bastante dinheiro ali para ajudar aquele homem carente, e ele foi devolver o violino àquele mendigo, que, abismado, disse: quem és tu? Como te chamas? Ele disse: eu sou Nicolau Paganini, um grande mestre da música, um exímio violonista. Aquele instrumento, nas mãos certas, com a pessoa talentosa e habilidosa, pôde fazer soar canções que atraíram a atenção de todas as pessoas. Quando nós estamos nas mãos do grande mestre, Jesus Cristo, a nossa vida entoa e faz soar canções do amor de Deus que atraem as vidas para Ele, para Deus, para Jesus Cristo. Paulo e Silas eram instrumentos de Deus, habilitados, fazendo a obra do Senhor. E com a sua vida, com a sua fé, eles atraíam o mundo para o Evangelho da graça, atraíam o mundo para Jesus Cristo, atraíam o mundo para Deus. Eles estavam cumprindo a sua missão e iam para o templo orar. E Lucas descreve no livro de Atos que um dia, enquanto eles iam ao templo para a oração, mais uma vez uma jovem adivinha, que dava muito lucro aos seus patrões, dizia: estes são servos do Deus Altíssimo. Até o diabo sabe e atesta aqueles que são de Deus. Mas Paulo se incomodou com aquilo e repreendeu aquele espírito adivinhador, e a jovem voltou ao normal. Perdeu a sua capacidade de antever, de predizer as coisas, ou seja, de adivinhar. E os seus patrões não gostaram, porque estariam perdendo uma grande riqueza. E eles denunciaram Paulo e Silas, dizendo que eles pregavam uma religião que não lhes era própria. Eles eram romanos, Paulo e Silas judeus. Então eles disseram que eles estavam trazendo uma religião estranha. E eles foram presos, foram açoitados e foram colocados no cárcere interior, ou seja, como se fosse uma cela solitária, com os pés presos no tronco. Mas a Bíblia registra que, surpreendentemente, por volta da meia-noite, não era um horário muito próprio, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor, e os outros presos os escutavam. O som de uma canção espiritual encheu aquele lugar,
lugar de tristeza, de decepção, de angústia, de dor. Mas por volta da meia-noite, aqueles servos do Senhor fizeram soar uma canção de vida, uma canção de amor, uma canção de alegria, porque eles pertenciam a Deus e não se achavam desamparados, não estavam sós. Eles continuavam na presença de Deus. Por isso, oravam e cantavam. Duas armas imprescindíveis que o crente deve usar sempre: oração e adoração a Deus, e louvor a Deus. Queridos, eles eram instrumentos dóceis nas mãos de Deus, instrumentos afinados nas mãos certas e habilidosas de Deus. Por isso eles estavam ecoando, fazendo soar a canção de Deus ao mundo, através da sua vida, através do seu testemunho, através das suas palavras. Quando estamos nas mãos do grande mestre, a nossa alma canta. Era um momento difícil que eles estavam atravessando. Mesmo realizando a obra de Deus, Deus tinha um plano que talvez eles desconhecessem naquele momento. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eles estavam fisicamente presos, mas espiritualmente muito livres, para adorar, para recorrer a Deus em oração, para cantar, levando uma mensagem de Deus ao coração dos que estavam ali. Então, eles estavam mesmo na prisão, cumprindo os planos soberanos de Deus. Tivessem eles consciência ou não, Deus permitiu que eles fossem presos, porque eles seriam instrumentos de Deus para alcançar vidas, para abençoar vidas, para levar o evangelho da graça, para que vidas fossem transformadas pelo amor de Deus e assim fossem alcançadas pelo evangelho do Senhor Jesus. Ficamos imaginando, eles poderiam estar lamentando, se lamuriando, como fazem alguns crentes, reclamando ou até questionando Deus. Por que, Senhor? Eu sou teu servo, tua serva, eu sou fiel, eu estou fazendo a tua obra, e agora vem esse problema, essa luta. Pelo contrário, eles estavam conscientes da vontade soberana de Deus sobre as suas vidas. Por isso, em vez de murmurar, eles foram orar. E é isso que nós devemos fazer, especialmente em circunstâncias adversas. Quando vem o sofrimento, quando vem a enfermidade, quando vem as lutas, quando as circunstâncias se tornam adversas,
aí é que nós precisamos orar mais. E eles oraram intensamente. O seu físico estava preso, mas o seu coração, o seu espírito estava livre. A adoração incircunstancial. Começaram a cantar. Que coisa maravilhosa! Louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor, glorificando ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É isso que o crente tem que fazer, em meio às circunstâncias adversas. Adorar, louvar ao Senhor. E não é naquela perspectiva de que quem canta seus males espanta. Nada disso. É adorar ao Deus eterno, ao Deus trino, sabendo que Ele vai intervir, que Ele vai agir. A oração é invadir o impossível. E eles estavam ali, orando, talvez no momento mais esquisito possível. No momento mais inusitado possível, perto da meia-noite, eles estavam cantando. É claro que era hora de silêncio, especialmente na prisão. Mas eles estavam adorando ao Senhor. Orar é invadir o impossível, que se torna possível em Deus, que é o Deus dos impossíveis. E adorar é exaltar a graça e o poder de Deus. E foi isso que eles fizeram. Porque eles estavam vivendo uma profunda comunhão com Deus. Não estavam separados de Deus. Deus não estava alheio a eles. Nem eles estavam alheios ou distantes de Deus. Havia uma profunda comunhão espiritual. Por isso, eles resolveram no seu coração orar e adorar ao Senhor. A oração toca diretamente o coração de Deus. O louvor alcança o seu trono. Quando estamos nas mãos do grande mestre, a nossa alma canta, mesmo em meio aos problemas, às dificuldades, às lutas, ao sofrimento, ou seja, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Mas, quando estamos nas mãos do grande mestre, o nosso viver encanta. Paulo e Silas, homens de Deus, com o coração em Cristo, com a vida na presença do Senhor, enquanto cantavam, os outros presos os ouviam. Quebraram o silêncio com uma nova canção, com a canção de Deus, com a canção espiritual. E o Espírito Santo, através daquela música, através daquela canção, tocou a mente e o coração daqueles presos que os escutavam. Deus já estava agindo, tocando corações e vida, tocando vidas e corações. Um louvor diferente, porque não era uma canção qualquer, era um louvor a Deus,
era uma canção espiritual, então aquelas vidas foram atingidas, foram alcançadas, foram tocadas por aquela canção de vida, por aquela canção que falava do amor e da graça de Deus. Quando estamos nas mãos do grande Mestre Jesus, a nossa vida encanta. O nosso testemunho atrai pessoas a Cristo, porque refletimos a glória de Deus, refletimos a pessoa de Cristo, tornamo-nos sal e luz, ou seja, a nossa vida se torna atrativa, não por nós mesmos, mas pela graça de Deus em nós, pelo amor de Deus em nós, porque Cristo está em nós e nós vivemos nele. Então, somos instrumentos que fazem ressoar canções de vida que atraem outras vidas para a graça e o amor do nosso Deus. Naquele cântico, eles demonstravam total submissão a Deus. Em vez de chorar ou de se lamentar, é claro que há momentos que nós podemos e devemos chorar. O choro faz parte da nossa vida e muitas vezes do nosso sofrimento. Mas não há registro que eles choraram, nem que se lamentaram ou questionaram Deus. Através da oração e da canção que eles faziam ecoar, eles demonstravam a sua total submissão à soberania de Deus. Deus era soberano sobre eles e sobre os atos da sua vida. Por isso eles cantavam, por isso eles oravam, mas demonstravam também alegria. Não era aquela canção desanimada, fúnebre, era canção alegre, porque a alegria do Senhor a nossa força é. E eles estavam em total comunhão com Deus. Então era uma canção alegre, de adoração, louvor, exaltação ao nosso Deus, ao Senhor Jesus. Evidenciavam o grande amor de Deus por eles que o serviam, mas também o amor de Deus por todos aqueles que viessem a receber a graça salvadora no Senhor Jesus. Quando estamos nas mãos do grande Mestre, a nossa alma canta, ela não silencia. O nosso viver encanta, o nosso testemunho atrai as vidas. Mas, quando estamos nas mãos do grande Mestre, a nossa fé espanta. Ou seja, ela causa admiração. Eu fico imaginando aquelas pessoas que estavam ali, ao ouvirem aquele cântico, elas ficaram imaginando, o que é que está acontecendo? E logo perceberam que aqueles homens que estavam ali eram diferentes. Eles tinham um profundo compromisso com Deus. Eram homens de fé.
Eles confiavam totalmente na graça, na misericórdia e no poder de Deus. A fé de Paulo e Silas atraiu a atenção dos prisioneiros e depois do próprio carcereiro. Porque enquanto eles oravam e cantavam, Deus interveio. Deus nunca se omite. A Bíblia registra um terremoto. Deus é especialista em terremotos espirituais. E as prisões foram abertas de forma milagrosa, sobrenaturalmente, pela intervenção de Deus. Aqueles prisioneiros que já estavam atraídos pela fé de Paulo e Silas, agora puderam presenciar essa fé sendo honrada por Deus. Deus colocando-os em liberdade. Eles já tinham total liberdade espiritual. Já haviam sido livres em Cristo. A palavra declara: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas agora Deus interveio para deixá-los livres fisicamente também. Era a fé sendo testemunhada naquele milagre. O carcereiro chegou, aflito, tirou a espada, queria suicidar-se, mas Paulo e Silas disseram: não te faças nenhum mal, nós não fugimos, estamos aqui. Aquele homem percebeu que algo sobrenatural havia acontecido. E percebeu a fé daqueles homens e a manifestação da grandeza, do poder de Deus ali. E ele diz para Paulo e Silas: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E o carcereiro foi convertido, juntamente com toda a sua família. O milagre não é para Deus mostrar que tem poder. Não é para espetáculo, para satisfazer as pessoas. Pelo contrário, o milagre tem alvo para salvação de vidas e para a edificação do povo de Deus. Não é para ostentação, porque há muita gente correndo atrás de milagre. Nós cremos em milagre. O nosso Deus tem todo o poder para fazer qualquer tipo de milagre hoje. Mas o milagre tem o objetivo de salvação, de edificação do povo de Deus e de revelar a glória de Deus. Deus não faz milagre para ostentação, para satisfazer alguns líderes religiosos. Nada disso. Ele manifestou a sua glória. Paulo e Silas, com a sua fé, atraíram os prisioneiros e atraíram o carcereiro e a sua família para Jesus Cristo. Martinho Lutero, com a sua fé, atraiu a atenção do mundo, especialmente ao declarar uma das 5 solas
sola fide, somente a fé. Aspel Green Simonton, o missionário fundador da Igreja do Rio, foi um homem de fé, que durante apenas 8 anos, no Brasil, realizou uma grande obra em Deus e para Deus. E a sua fé atraiu a atenção de todo o Brasil. José Manuel da Conceição, ex-padre, primeiro pastor brasileiro, presbiteriano, com a sua fé, pregando o Evangelho na região sudeste, como instrumento de Deus, afinado com Ele, tocado pelas mãos habilidosas de Cristo, atraiu multidões ao Senhor Jesus. Seja um instrumento afinado, colocado nas mãos de Deus, nas mãos do grande mestre, para atrair a atenção do mundo. Permita-se ser usado por Deus, à semelhança daquele mendigo que entregou o seu violino a um desconhecido. Você está entregando a sua vida a alguém que você conhece muito bem, ao seu Salvador e Senhor, para que Ele possa usá-la como instrumento abençoador. Saiba que, nas mãos do grande mestre, a nossa alma canta, o nosso viver encanta, a nossa fé espanta. Que Deus nos abençoe.